Olá, está em debate aqui no Senado Federal o Plano Nacional de Educação, que reúne um grupo de metas a serem postas em prática nos próximos 10 anos e que devem melhorar em muito a educação do nosso país. Quem conversa conosco sobre o assunto é o senador Álvaro Dias. Ele relata a matéria na Comissão de Educação aqui do Senado Federal. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. É uma política, é a estruturação de uma política pública para a educação que está sendo discutido? Exatamente. Olha, na administração pública é preciso ter visão estratégica de futuro. Em qualquer área. Imagine na educação, né? Com maior razão, é preciso, na área educacional, ter estratégia e visão estratégica de futuro. O diagnóstico atual é pessimista, certamente porque, se nós voltarmos no tempo, verificaremos que faltou visão estratégica de futuro em várias ocasiões. Eu vou dar um exemplo bem singelo. Eu era governador do Paraná, lá por volta de 1990, e o nosso desejo era criar uma faculdade de medicina na Universidade Estadual de Maringá. O que ocorreu? Uma forte pressão do corporativismo, associação médica, médicos de modo geral, contra a criação da faculdade de medicina. Alegavam que isso poderia significar banalização da profissão, comprometimento da qualidade do serviço de saúde. Veja, hoje... Estamos com mais médicos aí. 20 e poucos anos depois, estão correndo para instalar faculdades de medicina e estamos importando médicos de outros países. Estamos discutindo aqui no Congresso Nacional um programa chamado Mais Médicos. Pauta de votação, inclusive, trancada. Isso significa o quê? Falta de visão estratégica de futuro. Quem sabe nós estejamos discutindo esse Plano Nacional de Educação exatamente para evitar que no futuro faltem professores, enfim, falte educação para os nossos filhos. Achamos que é necessário ter planejamento, estabelecer metas, refletir sobre a nossa realidade. O diagnóstico realmente é pessimista. Nós estamos numa situação comprometedora em matéria de educação no Brasil. Nós não ocupamos um lugar de destaque no cenário internacional, ao contrário, nós ocupamos no ranking internacional da educação um lugar que nos envergonha. Então, o diagnóstico é pessimista, as metas são ousadas, são 20 metas, e nós verificamos que a ousadia, neste caso, briga com a possibilidade. Existem possibilidades de aplicarmos esses recursos, de destinarmos esses recursos pretendidos. O país tem condições de fazer isso e os homens públicos, educadores, etc., possuem a competência necessária para a viabilização destas metas. Esta é a questão essencial que, inclusive, nós estamos discutindo agora em audiências públicas na Comissão de Educação. E esse é o desafio de um relator que tem que mediar esses dois extremos, né? Caso contrário, a gente corre risco de ter um plano super ousado, impossível de ser posto em prática e a educação patinando de novo, né? Exatamente. Por exemplo, a meta é 10% do produto interno bruto para a educação. É possível isso? É viável? Existem esses recursos? Há essa possibilidade? Ou é mera quimera, né? Nós temos que compatibilizar o desejo com as possibilidades. Neste caso é essencial. Acho que há um consenso. O governo queria 7%, na Câmara elevou-se para 10% e hoje no Senado parece haver um consenso em torno desta meta de 10% do produto interno bruto para a educação. Nós estamos discutindo nestes dias, né, no Senado, ainda esta última audiência pública tratou exatamente de ouvir gestores, representantes do setor de gestão da educação. O Ministério da Educação, o Conselho Nacional de Educação
e as entidades que representam os administradores estaduais da educação e administradores municipais da educação. Tivemos uma visão, então, no campo da gestão, porque não basta recursos, é preciso gestão de qualidade. Se nós destinamos recursos sem gestão de boa qualidade, vamos promover um grande desperdício, jogar dinheiro público pela janela. O quanto o Plano Nacional de Educação pode ajudar em democratizar a educação no sentido de dar chances iguais para brasileiros nascidos em regiões diferentes? Isso é um objetivo do plano? Uma das metas é colocar todos os brasileiros de 4 a 17 anos nas escolas, independentemente da região de origem. E aí é um dado interessante que mostra assim com muita clareza a inversão histórica de prioridades no Brasil. Há uma inversão de prioridades hoje, mas ela é histórica. O dado de hoje é o seguinte: o Brasil está gastando 28 bilhões de reais para a construção de estádios de futebol, a fim de que possamos sediar no ano que vem a Copa do Mundo no Brasil. 28 bilhões de reais. Pois bem, com 25 bilhões, portanto 3 bilhões menos, nós colocaríamos todas as crianças de 4, 5 a 17 anos que estão fora da escola nas escolas, todas elas. Veja a inversão de prioridade. Nós poderíamos assistir essa Copa do Mundo diante de um aparelho de TV, mesmo que ela estivesse sendo realizada lá na Inglaterra, ou na Alemanha, ou nos Estados Unidos. E poderemos estar usando esse dinheiro para colocar essas crianças e esses jovens nas escolas do Brasil. Então esse é um dos prejuízos atrás dos quais o PNE vai correr. Exatamente. O plano estabelece 20 metas, que trata de financiamento da educação, se os recursos públicos devem, por exemplo, ser destinados ao ensino no setor privado, ou se os recursos públicos devem ser integralmente destinados às escolas públicas. Isso é uma polêmica, hein, senador? É uma discussão, é uma polêmica, porque existem programas governamentais que são desenvolvidos no âmbito da escola privada. Uhum. E é uma discussão que ganha corpo, na comissão. E nós estamos sentindo que o consenso se volta mais para dinheiro público, deve se destinar à escola pública. Nós temos, por exemplo, para dar um exemplo de programa, o ProUni, né, que é dinheiro público nas escolas privadas. E é discutível esse aproveitamento. Há algum tempo nós questionamos o Ministério da Educação em relação às anuidades que estavam sendo cobradas muito acima da realidade nesse programa de aplicação de dinheiro público e a ausência de... O Estado brasileiro estava pagando por vagas que não eram preenchidas no ensino privado. É o tal do desperdício que o senhor disse que acontece sem a fiscalização e a gestão, né? Isso mesmo. E o Tribunal de Contas da União chegou a determinar que se devolvesse mais de 100... Eu estou lembrando aqui agora isto, né? Um fato que ocorreu há alguns anos, que se devolvesse mais de 160 milhões de reais que foram aplicados pelo governo em universidades privadas e as vagas ficaram ociosas. Então, isso é desorganização. Isso é gestão precária. Então, nós temos que decidir sobre fontes de recursos. Aliás, é outra questão, né? Nós discutimos muito. E a fonte desses recursos? Esses recursos virão da onde, né? Em relação à saúde, nós estamos acostumados a ouvir o discurso de que é preciso encontrar uma fonte para financiar a saúde. Como se saúde fosse um ET, né? Um extraterrestre, que não funciona com o dinheiro do Tesouro Nacional, do Orçamento da União, da Receita Pública Global. É preciso ter uma moeda própria, né? Agora é com a educação. Então, onde nós vamos buscar os recursos? Olha, eu digo, vamos buscar os recursos do Tesouro Nacional, no Orçamento da União, na Receita Global do país, né? Que é uma receita oriunda da contribuição dos brasileiros, trabalhadores e empresários, contribuintes. Portanto, educação é essencial, é prioridade, aliás, é um direito essencial
É o direito que motiva os demais direitos, alavanca os demais direitos. Então, o investimento público tem que ser prioritariamente destinado ao setor educacional, ao sistema educacional. Então, nem se discuta de onde vem o dinheiro. É preciso definir o percentual que vai para a educação, e esta é uma das metas do Plano Nacional de Educação. Nosso tempo se esgota, mas eu encerro a entrevista convidando o senhor para outras, uma vez que esse é um assunto rico em detalhes, com muitas audiências e polêmicas que vão ser travadas ainda nesse ano de 2013. Hoje nós tratamos mais da questão macro, né? E não fizemos análise pontual. As metas são 20, não é? Algumas são mais polêmicas, como a meta 4, que diz respeito ao ensino especial. E nós defendemos que a escola regular não exclui a escola especial, que é mantida pelas APAES, não só pelas APAES, mas principalmente pelas APAES, que em 60 anos prestaram inestimáveis serviços à população brasileira. Então, nós temos que compatibilizar esse desejo de alguns que querem a inclusão, transferindo para o ensino regular todos estes alunos especiais, e nós que defendemos a tese que uma escola não exclui a outra e temos que preservar os recursos que são destinados, por exemplo, às APAES em todo o Brasil. Mas, finalizando, então, nós queremos fazer um apelo a todos os brasileiros que tenham ideias, sugestões, que nos remetam. Ainda há tempo para a análise de propostas, de sugestões, a fim de que esse plano possa atender às expectativas do povo brasileiro. Não há nada mais importante no Senado hoje sendo discutido do que esse Plano Nacional de Educação. É um plano para 10 anos, portanto, não se estabelece aqui um confronto entre governo e oposição. Nós temos que nos despir desta vestimenta de governista ou oposicionista, porque nem sabemos quem vai governar o Brasil a partir das eleições do ano que vem. E esse plano é um plano para vigorar durante 10 anos. Portanto, não é do governo, não é da oposição, é do Brasil. E você pode contribuir para que possamos elaborar um parecer final redigido a milhares de mãos de brasileiros interessados na boa escola. Obrigada pela sua presença, senador. Eu que agradeço. Nós encerramos, então, com o convite feito para o senador Álvaro Dias, relator do Plano Nacional de Educação aqui no Senado Federal. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horman e você pode participar do nosso trabalho enviando críticas ou sugestões para 0800 61 2211 ou acessando www.senado.leg.br/TV. Até a próxima.